Sejam bem-vindos, meus amigos, varejistas, comerciantes, empresários, empreendedores. Nós estamos iniciando mais um episódio do VAP, que é o podcast Varejo de Alta Performance. Eu sou o Flávio Souza e se você quiser mais dicas de como performar melhor o seu negócio, acompanha o nosso canal, se inscreve, curte, compartilha, porque a cada semana a gente vai trazer um convidado especial para poder contar um pouco da história e também contar um pouco dos seus desafios e das suas vitórias dentro do seu negócio. E você é muito bem-vindo a participar conosco. Aqui é quando você começa a pensar de uma forma diferente, quando você começa a olhar para o seu negócio de uma forma diferente, entendendo que precisa buscar mais conhecimento para poder performar melhor. Então, cada semana a gente traz um convidado e hoje nós estamos iniciando o quarto episódio. E esse quarto episódio, ele também é muito especial porque a gente traz um convidado que ele é um ícone aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, na região toda aqui Tocantina, porque ele é um comunicador nato, ele fala muito com o nosso varejo, inclusive ele é o rosto de muitos varejos e também de um programa de televisão. Mas eu vou apresentar agora aqui o nosso querido Raimundo Nonato, nosso famoso Roma. Roma, seja bem-vindo, uma alegria imensa, Roma, ter você aqui conosco. Obrigado por ter aceitado esse convite e fica à vontade aqui para a gente poder bater esse papo, Roma. Uma honra, tá? Uma honra estar aqui. Um abraço aí a todos que estão nos vendo, viu? Obrigado aí pelo convite. A gente que já está acompanhando, eu sigo nas redes sociais, assisto aqui também o programa. Então, assim, gente, esse podcast é realmente sensacional e para mim é um prazer estar aqui hoje, contando um pouquinho aqui da nossa experiência aí como comunicador e também aí como anunciante aí de muitos varejos, tanto em Imperatriz como na região, né? É verdade. E olha, a gente está fazendo aqui uma live também. O pessoal que está acompanhando Tá ao valendo vivo, prêmio, né? tá valendo Eita, hoje prêmio. tô me sentindo até importante, porque E disse que a equipe aqui, a produção disse, olha, Roma, hoje aqui a gente vai estar dando prêmio. Então, bom demais, viu? Valeu. Ei, Romy, isso é uma característica sua na frente dos varejos, né? Do comércio. Você sempre É. leva uma coisa boa, né? Sempre tô trazendo uma boa notícia, né? Sempre tá Então hoje tem prêmio aqui também, aqui no tem VAP, prêmio. né? A gente vai fazer perguntas no decorrer do programa, para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo. A gente vai fazer perguntas aqui e vai estar valendo 5 litros de combustível lá no posto Cruzeiro do Sul, que é um parceiro também, né, Roma? É sim. Ah, e olha só, tô abastecendo lá por conta exatamente da qualidade, do Isso. bom atendimento. Postos Cruzeiro do Sul, inclusive, a gasolina é de lá, né? A gasolina. Se não for de lá, eu nem quero. Nem Isso. concorro, Nem tá? Participe então aqui com a gente e responda. Logo, logo a gente vai fazer já a primeira pergunta. Mas eu queria, Roma, iniciar aqui pedindo para você poder contar um pouquinho do Raimundo Nonato. Lá atrás, Roma veio depois, né? Mas o Raimundo Nonato é natural de Imperatriz. É, nasci em Imperatriz. Ei, Roma, Sim, vou fazer uma observação pois não. aqui. Teve uma. Agora no aniversário De de Imperatriz. Imperatriz, teve uma pessoa, uma menina, uma mulher, que ela fez um vídeo em homenagem a você. Ah, é. Eu achei muito. Carleane. É, Carleane, isso, fazendo aqui o crédito a Carleane. Ela fez um vídeo ali contando um pouco da sua história, verdade. né? E eu achei Bem muito legal. criativo, bem criativo. É. E fala muito assim, né? Que você é a cara mesmo de Imperatriz, né? Verdade, a Carleane fez, foi um sucesso, né? Um abraço aqui para ela aqui, ela que é lá da Rádio Cidade Esperança, né? Colega nossa também da comunicação, e ela fez um vídeo contando um pouquinho, né? Então assim, eu nasci realmente em Imperatriz, meus pais vieram ali da região de São Domingos do Maranhão para viver aqui em Imperatriz. Meu pai sempre trabalhou com roça lá, e aqui em Imperatriz ele resolveu montar comércio, ele montou um comércio aqui em Imperatriz e na época eu nasci. Minha irmã já veio de lá com eles, então o Raimundo Nonato Gonçalves é nascido em Imperatriz. Nascido em Imperatriz. Hoje o Roma tá com quantos anos? Eu tô com 50 anos completos, nasci em 1975. Teve festa já esse ano? É, esse mês de junho, né, a gente fez aquela comemoração cinquentou. Sim.
Verdade, Roma. E você estava comentando que você foi criado dentro do comércio É do seu isso. pai, Meu né? pai sempre teve comércio, né? Pequeno comércio. Inclusive, desde pequena, a gente já aprendeu a fazer contas na cabeça, né? Não tinha essa de estar usando calculadora, porque ele tinha essa preocupação. Então a pessoa vinha, comprava alguma coisa, eu quero 1 quilo de feijão aqui. Aí a gente toma aqui, na época ainda não era o real, né? Mas passando hoje aqui para essa matemática aqui, o quilo custa R$ 2, eu tô dando 10. Aí meu pai já obrigava que a gente fazia aquele cálculo na cabeça. Volta quanto para ele? Aí a gente calculava rapidinho ali, ele deu 10, é 2, vou voltar 8. Então, assim, dentro do comércio, a gente aprendeu a fazer as contas, né? O seu pai também era um bom comunicador, o pessoal da sua Não, muito família? tímido, muito tímido. Meu pai, seu Cícero, né? Hoje está com 83 anos, né? Ele veio da roça para empreender aqui. Ele queria dar uma melhor qualidade de vida e estudo, né, para os filhos. E aí ele terminou vindo com minha irmã para cá. Somos só dois, eu e minha irmã. E aqui eu nasci. E ele então resolveu então colocar um comércio para sair da roça. Ele queria fugir da roça. E aí, mas ele não é tão comunicativo, né? Tanto é que foi uma surpresa quando eu comecei a falar mais do que o normal, né? Se comunicar mais do que o normal, porque minha mãe também era muito tímida. E aí eu terminei me destacando um pouquinho, já ainda como pequeno, no próprio comércio mesmo. Eu já me destacava um pouco lá junto com os clientes, com os amigos lá no comércio dele. Ah, que legal. E depois você, adiantando um pouquinho, você falou que foi pro Magazine Roma, não é isso? Roma Roma Magazine, né? Magazine. Roma Magazine. A loja Roma Magazine, Flávio, ela era de um casal empreendedor, Dona Benilde e o seu João Carvalho. Eles já vinham de um outro segmento, eles tinham a Novo Lar. E aí eles tinham essas lojas aqui em Imperatriz, Marabá, Xinguara, no Pará, e resolveram montar uma nova loja aqui em Imperatriz, onde hoje é o Eletro Mateus, ali próximo do Itaú, né? Foi também a Onogás, as pessoas lembram daquele ponto ali, na esquina da Getúlio Vargas com a Rua Maranhão. E aí eles resolveram montar uma nova loja lá e na época eles procuraram um nome que fosse um pouquinho mais agressivo e resolveram colocar Roma Magazine. E eu então, em 1995, terminando o ensino médio, caçando meio de trabalhar, procurando um emprego, entrei na Roma Magazine ainda no início. Quando eu entrei, a loja não tinha nem inaugurado ainda, a gente ajudou a montar a loja. E por vender na Roma Magazine, as pessoas começavam a chamar o Roma, o Raimundo da Roma, o Raimundo da Roma, o Rominha, e tudo, e foi pegando. E aí foi quando eu migrei para a comunicação, terminei levando o nome da loja, até o seu João Carvalho, né? Eu tive com ele depois para dizer que eu estava aderindo ao nome Roma, né? Seria Raimundo Roma. E ele até brincou, ele disse, você tem que me pagar aí por direitos autorais. Eu disse, seu João, o senhor é que vai ter que me pagar, porque agora eu estou divulgando ainda mais o nome da sua loja, viu? Agora é que o nome da sua loja está ficando divulgado. Então teve isso. Então, quando eu migrei para a comunicação, aí o nome Raimundo Nonato, até os colegas que me deram a oportunidade, Josevan, Napoleão, João Batista, Cono Farias, eles disseram, olha, esse nome não fica bom, Raimundo Nonato, Raimundo Gonçalves, a gente tem que criar um nome. Aí todo mundo, mas ele é chamado de Roma, de Rominha, bora lá, Raimundo Roma. E pegou a um ponto de que minha mãe, antes dela falecer, ela já não me chamava mais por Raimundo, só me chamava de Roma. Meu pai hoje me chama de Roma. Então, assim, quando muda em casa, né, junto com sua família, o nome, o apelido que você recebeu, significa que deu certo, né? Sim. Mas você também fez uma história lá como vendedor, não foi? Você estava comentando aqui com a Exatamente. gente. Eu Ficou lá fiquei 5 anos. 5 anos, né? 5 anos na Roma como vendedor mesmo de porta de loja. Ali o cliente chegava, a gente atendia, tinha que bater as metas diárias e tudo. E aí eu sempre tentando fazer com que o cliente comprasse e aí conversava mais do que o normal. Foi aí que eu conheci a oportunidade de ir para a comunicação. Mas vendi muito guarda-roupa, cama, vendi muito eletro, porque na venda, né, é sempre uma batalha diária, né? Ou seja, todos os dias você tem que conquistar. Aquelas vendas que você concluiu no dia anterior já não serve mais para o dia seguinte, porque depois a sua comissão não vai aumentar, né? Então tinha que estar entusiasmado. Roma, a gente está conversando muito com o dono do comércio, né? E o dono do comércio, ele precisa vender. Sim, Duas coisas que ele precisa ficar atento. O custo operacional dele e a receita, que é o faturamento, são as vendas. Então, de qualquer forma, ele precisa vender vender. muito. Então, ele sempre está ali à frente, liderando uma equipe de vendedores. O que diferenciava, assim, o Roma? Eu acho que essa é uma dica legal, Uhum, porque você, até hoje, você é sim, um verdadeiro vendedor, né? Um sim. vendedor nato. Continuo vendedor. Continua vendedor. Verdade. Mas
Ali no seu negócio ali, vendendo ali móveis e tudo, o que era o diferencial do Roma, assim? Olha, o que acontecia? A gente procurava, de alguma forma, atender o anseio daquela família que entrava lá. Entrava uma família para comprar um conjunto de estofado, né? Então a gente perguntava o tamanho da casa, como que era, para dar aquela dica mais que certa, né? Depois é que a gente iria falar do preço, das condições de pagamento, mas a gente tentava entender mais ou menos como que seria na casa dela, o que servia. Terminava fazendo aquele feedback para que aquele cliente lá entendesse de que ele precisava daquele conjunto de estofado mais do que o que ele tinha vontade. Então a gente conseguia convencê-lo. Então é importante, né, que hoje quem está na loja, no comércio, possa ter esse sentimento de entender que as pessoas que entram lá, às vezes, ela está fazendo uma pesquisa, mas se você convencer ela de que na casa dela aquele sofá vai ficar muito bonito, vai servir para o conforto dela, para o descanso dela, ela com certeza vai fechar o negócio e vai ficar satisfeita, né? Então, a loja ela tem que realmente vender, esse é o ponto, mas o cliente tem que ficar satisfeito e o bom vendedor, ele tem que atender. Tem que fechar a venda, mas ele tem que deixar o cliente satisfeito, saindo de lá falando bem da loja e voltar depois para comprar mais coisas. Roma, isso que você falou é muito importante. Os vendedores, eles precisam fazer o que a gente chama de diagnóstico, né? Ele precisa entender qual que é a necessidade do cliente e apresentar ali. Sim, Um outro detalhe importante também na sua fala é o seguinte: você está vendendo um sonho. Quando você fala de um estofado, você vai verdade. falar de uma televisão. Às vezes a pessoa ficou ali durante alguns meses juntando um dinheiro para. Então é um sonho É um dela, né? sonho, é um sonho. Quando você consegue desenhar esse sonho, né, e se tornar realidade para ela, ela vai falar, eu tenho condição. É, E o outro ponto é que o vendedor também, né, Roma, ele não pode imaginar o quanto de dinheiro o cliente tem ou o que ele não tem, verdade. né? O que ele precisa ali é apresentar mesmo é a melhor opção. E assim, eu tenho certeza que uma coisa que fez muita diferença para você também foi exatamente a sua comunicação, o seu jeito bem-humorado, né? O seu jeito educado. Eu acho que isso tudo também contribuiu muito, né? Assim, Flávio, a gente tentar, de certa forma, se identificar com aquele Isso. cliente é importante justamente por conta de que se torna ali um vínculo, né? Eu tive oportunidades de vender um ventilador, por exemplo, na época de Roma Magazine, e às vezes o nosso montador estava atarefado com outras coisas e eu não queria deixar o nosso cliente sem utilizar. Quem compra quer usar, né? E aí eu pegava o endereço e no meu horário de almoço eu passo lá. E aí eu passava na casa dele e montava, porque eu sabia montar o ventilador. E o cliente muitas vezes não sabia. Então eu ia lá, montava, testava, ligava. Então, assim, a gente tinha esse cuidado de estar realizando realmente aquele sonho, dando aquela proximidade. E é algo que marca, porque aquele cliente lá, ele vai ter aquela opção. Não, eu quero comprar aqui agora uma TV, eu quero comprar um outro objeto. E onde que eu vou? Eu vou naquela loja lá que o vendedor melhor me tratou, que o vendedor terminou de alguma forma realizando aquele meu desejo. Então essa é uma das pegadas para que você possa fidelizar o seu cliente. Às vezes ele não está nem tão interessado em saber o que tem na outra loja, porque ele tem naquela loja lá uma pessoa que ele confia e ele vai. Verdade. E aí você falou assim, né? Você está entregando mais do que a pessoa está esperando, né? Verdade. Você vendeu um produto de qualidade, você vendeu um produto bonito, um produto que vai atender necessidade, mas você foi lá e falou o seguinte: olha, eu também monto para você para poder. E aí você fideliza. Nosso montador tá meio atarefado, não pode, mas eu vou. Qual o seu endereço? Tal. E Passo lá, não custou muito, não terminou onerando a loja, ou seja, não tiveram que pagar um montador extra. E a gente podendo fazer, termina ficando até amigo, né? sim, termina ficando amigo. E aí na próxima também, ele já vai lembrar. Vai precisar Lembra? comprar um outro Eu vou produto, comprar com ele. eu vou comprar com o Roma. É Eita, verdade. Roma. Eu vou comprar com o Roma, eu vou comprar com você que está nos assistindo agora. Então faça o melhor de você, que eu tenho certeza que você vai aumentar muito mais aí as suas vendas, porque essa é a pegada, né, É Flávio? verdade. Agora, ô Roma, eu vou até fazer já uma pergunta aqui para o pessoal que tá acompanhando aqui, que eu queria já entrar com você aqui nesse próximo tema, que é exatamente quando você migra, né? Mostra a versatilidade. Sai o Roma vendedor e entra o Roma apresentador. Mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta aqui. Eu vou fazer uma pergunta aqui para quem está participando conosco. Em que ano, em que ano que o Roma apareceu na televisão? Essa aqui é uma pergunta, tá? E vocês já vão já respondendo aí em que ano
o Roma apareceu na televisão. Roma, não precisa falar o ano, Sim. mas você já pode falar como que foi aí essa... Ainda na Roma Magazine, né, eu vendendo e satisfeito, eu atendi uma dupla de amigos, né, inclusive mando um abraço aqui ao Josevan e o Napoleão, e eles me viram a minha vontade de vender para eles e eles perceberam que eu me comunicava muito bem. E eles pegaram, tinha um programa na extinta TV Capital, do saudoso Cono Farias, chamado Cidade Alerta. E eles me convidaram, tu não quer fazer reportagem no Cidade Alerta? Naquela época, pegava o microfone, falava e ia embora. E eu fiquei receoso, eu disse, rapaz, não, moço, eu sou vendedor, não sei ser repórter. Aí eles pegaram e disseram, não, rapaz, não é difícil, o programa é nosso, é independente, tu vem, faz a reportagem. E eu disse, eu vou pensar. E, coincidentemente, naquele mesmo período, foi lançado, né, um curso com o Marcelo Rodrigues, grande mestre da comunicação hoje, Marcelo Rodrigues, que faz a narração esportiva dos Jogos da Mirante. O Marcelo Rodrigues lançou um curso que era Introdução no Rádio e na Televisão, na extinta Escola Ebenezer. E eu peguei um panfletozinho daquele na rua. E aí juntou aí o útil ao agradável, o convite que eu tive do Josevan e do Napoleão e o informativo de fazer um curso. Eu não queria ir para reportagem sem saber nem como é que era. Então eu entrei no curso do Marcelo Rodrigues, fiz o curso de introdução no rádio e na TV. Lá ele dava as dicas, como se fazer uma pergunta, como se posicionar e tudo. E aí depois, o curso era só 90 dias. Com 30 dias que eu estava no curso, eu voltei a entrar em contato com o Josevan e Napoleão e disse, olha, eu queria ver aquela oportunidade que vocês me deram. Aí eles, não, tranquilo. Aí já fui para o jornalismo policial, já fui à noite para frente da delegacia. A primeira reportagem que eu fiz, eles me entregaram o microfone e disseram, olha, tá chegando uma viatura aí, acompanha. E nervoso, naturalmente, nunca tinha feito aquilo, ensaiei bastante em casa e no curso também, mas para a primeira reportagem policial não foi fácil. E o conduzido, ele percebeu o meu nervosismo e ele veio para cima, tipo, me encarando, e eu não concluí a reportagem, naquela primeirinha de todas, né? Aí depois veio uma outra, eu comecei, e eu, com medo, né, de enfrentar aquela situação, eu passei a botar um pouquinho de humor, brincar, né? E aí, rapaz, você quer falar, não quer? O que aconteceu, rapaz? Você tropeçou, caiu, bateu a cabeça, quando o cara tinha levado nas porradas da população, e eu brincava com ele, terminava engajando o cara, e ele falava. Então foi aí que o Roma migrou das vendas na Roma Magazine para TV, no programa policial. E nesse início, você pensou em desistir, assim? Não, aí eu me apaixonei, assim, logo de primeira, assim, já eu vi que o negócio era bom. Só que financeiramente ainda não dava pra sair da Roma e eu tava recém-casado, né? Eu tinha casado, eu casei justamente em 99, que foi o ano que aconteceu essa mudança. Na época, a Cris, né, minha esposa, ela até ficou meio preocupada. Ela disse assim, mas e agora, como é que vai ser? Porque lá na Roma tu tem um salário, tu tem as comissões, e aqui tu vai conseguir, e na TV, nos programas independentes, não tem salário, né? Ou seja, você vai ganhar também comissão. E não era fácil vender propaganda. Então, eu trabalhava na Roma no horário normal de expediente, mas naquele horário de almoço, meu horário de almoço era de 12h às 2h. Então eu ia em casa, almoçava rapidinho e aquele outro intervalo eu almoçava geralmente dentro de meia hora, e de 1h30 às 2h eu ia na loja oferecer o comercial, né? Olha, rapaz, eu tô trabalhando no programa. Não, rapaz, não sei o que e tudo. E outro ponto interessante, Flávio, é que eu fiquei mais ou menos um ano vendedor e na TV. E naquela época a TV Capital não tinha assim uma audiência grande como tinha a Difusora, o Bandeira 2, a Mirante. Então eu ficava esperando alguém me reconhecer e nada, né? Aí eu era responsável, inclusive, pela seção de eletro lá da Roma Magazine, e na hora do programa, o programa era 5h da tarde, e eu tava lá ainda, aí eu sintonizava todas as TVs no canal 5, justamente para verem minha reportagem. Quando tava passando a reportagem lá do Roma Repórter, eu não falava nada para ninguém, mas eu ficava esperando alguém. Só que correria da loja, ninguém olhava pra TV. E eu, meu Deus, ninguém vai me ver, repórter. E tudo, até que uma colega, ainda lembro o nome dela, Raimundinha, ela ia passando assim, ela olhou para aquele repórter e tudo. Aí, ei, Raimundo, ali é tu? Aí eu também sou repórter, né, e tudo. Aí ela espalhou na loja, aí pronto. Aí no dia seguinte, na hora do programa, os vendedores tudo, Dona Benilde, a dona da loja, seu João, já vinha pra frente da TV pra ver o repórter Roma. Aí começou ali a espalhar ali dentro mesmo de que eu era repórter também, e tudo. Aí o nome Roma, já com o nome Roma, o nome da loja. Aí eu fui falar com o seu João, olha,
tô usando o nome aí como repórter e tudo. Ele até brincou, ele disse, tu vai ter que me pagar uma comissão. Eu disse, não, o senhor é que tem que me pagar porque eu tô anunciando. Tanto é que ele foi um dos meus primeiros patrocinadores, né? Eu tinha uma cota, né? A gente, repórter, tinha uma cota. E aí o seu João disse assim, não, pô, eu vou patrocinar a tua cota. E aí eu trabalhava na Roma Magazine e o meu primeiro anunciante era a Roma. Depois de mais ou menos um ano, não foi nem um ano completo, eu vi que dava para deixar a loja e se dedicar mesmo só ao jornalismo. E aí continuei, junto com o José Vanho Napoleão, no programa Cidade Alerta, por mais ou menos um ano e pouco. Foi quando o João Batista me convidou para ir para a Band, na época tinha a Band aqui, para fazer um programa com ele. Era o programa do João Batista e eu seria o repórter dele. Fui também e dando certo também, até que eu resolvi montar um próprio programa. Eu montei um programa chamado Cidade Alerta, meu mesmo, que era o Cidade Alerta. Aí no isso já depois de quanto tempo do início? 2 anos depois, né? Comecei rápido, né? Então eu fiquei mais ou menos um ano no Cidade Alerta, mais ou menos um ano com o João Batista, e depois eu fui pro meu programa, que era o Imperatriz Urgente. Aí fui pro meu programa, aí a dificuldade aumentou um pouquinho mais, né? Porque antes eu trabalhava pros outros, tinha minha comissão, minha cota e tudo. Depois eu passei a pagar o cinegrafista, aí tinha a gasolina do carro, tinha o valor da TV, que a gente tinha que pagar, que a gente alugava o programa, as TVs, elas vendiam o horário. E aí foi aí que eu tive que empreender, né? Então eu já saí só do vendedor que tinha comissão, tava de boa, saláriozinho na conta. Depois fui pra cota, que só tinha preocupação de vender minha cota. Aí eu fui pro empreendedor, porque aí eu tinha que pagar a TV, tinha que pagar o cinegrafista, tinha que pagar o motorista, tinha que botar gasolina no carro, tinha que ter o carro, né? Porque eu não tinha carro, então tinha que arrendar um carro. Então assim, aí a despesa foi lá pra cima. Aí tinha que se desdobrar pra vender, tinha que fazer o programa ter realmente audiência, ter visibilidade e vender para poder custear o programa. E em casa, a Cris sempre acreditando em mim, me dando toda aquela força, todo aquele apoio, mas começava a vir a dificuldade, porque na época de Roma, a gente recebia ali, tinha já como gastar sabendo. Na TV a gente não tinha mais uma expectativa de quanto ia receber, de quanto não ia. O mês não tinha um resultado visualmente falando lá na frente. Então tinha muita conta e não tinha certeza de que teria grandes resultados. Mas mesmo assim não desistindo e graças a Deus indo embora. O empreendedor tem essa característica, né, Roma? De ser corajoso. Corajoso. Se não for, não adianta. Se não for desiste. Corajoso, não dá o primeiro passo, né? Exatamente. E aí você foi para poder já entendia como que funcionava. Exatamente. E o que precisava ser feito. Isso é importante, né? Ter isso desenhado para poder dar esse primeiro passo, né, Roma? É verdade. E aí, do programa independente, aí eu tive um convite para ir para a difusora. Na época, era o Bandeira 2, já era um estrondoso de audiência, Paulo Negrão que apresentava. Já tinha passado grandes nomes por lá, como Jânio Arley, Manuel Cecílio, Altair Moreira, e o Paulo estava na apresentação. E o Paulo precisava sair para trabalhar numa campanha política, e a difusora ia precisar de um repórter para o Bandeira 2. Aí me convidaram, e o sonho de todo repórter policial era chegar no topo do jornalismo policial, que é o Bandeira 2. E aí eu fiquei muito entusiasmado, mas a proposta era só de um mês, né? Era só as férias do Paulo Negrão. E aí eu disse, não, eu não posso aceitar porque eu tenho um programa. Se eu saio de lá e venho pra cá, depois como é que eu fico? Aí a difusora disse assim, não, pô, a gente fala o seguinte, tu vai ser repórter aqui da TV. E aí na época o Paulo teve uma proposta melhor e tudo, e ele resolveu não voltar pro Bandeira 2. Então me fixaram no Bandeira 2. E entre eu entrar pro Bandeira 2 e a saída do Paulo, ainda teve um apresentador 15 dias, que foi aquele negócio de esfriar a imagem, né? Para poder esfriar um pouquinho a imagem do Paulo, que tinha uma audiência muito grande, para as pessoas também não pegar o Roma e rejeitar, né? Porque na TV tem muito isso, né? Uma pessoa substitui o outro e quem gosta daquele outro rejeita aquele. Aí botaram um outro apresentador, Vicente Pinheiro, ficou 15 dias, aí depois o Roma entrou. E aí eu consegui levar essa forma mais descontraída de entrevistar a polícia, de entrevistar o preso, pro Bandeira 2. E aí fiquei uma temporada até boa no Bandeira 2. A opção de fazer o policial, né? O repórter policial, foi de você? Você teve outra escolha? Já não tive escolha, não teve escolha. Quando os meninos me chamaram, né, para fazer o programa Cidade Alerta deles, já era jornalismo policial, não tinha outra alternativa. E tudo. E eu me identifiquei, tanto é que eu tentei, e eu tenho que ser honesto aqui, Flávio, eu não consigo fazer a reportagem trabalhada. Eu até admiro os colegas que fazem, mas eu não consigo, assim, eu não tenho aquele time de fazer. Faz, se a gente se dedicar, faz. Mas eu não gosto de fazer e
sinto muita dificuldade. Já no jornalismo policial, que é aquele do improviso, não. Esse eu vou rápido e faço. Agora, quando eu vou fazer a chamada matéria trabalhada, que é aquela que tem o off, a passagem, tudo direitinho, eu sinto uma dificuldade muito grande e tudo muito diferente dessa que eu faço, que é o policial, que é aquela corrida. Qual que foi o maior desafio, assim, no policial? É lidar mesmo com a pessoa que tá chegando ali? Qual que foi? A gente passou por muitas reportagens que marcam, lamentavelmente, negativamente, né? Porque no jornalismo policial tem muito isso, né? Então, assim, dos pontos que mais marcam são as notícias boas. Por exemplo, Flávio, teve uma moça que ela foi criada em São Paulo, Jéssica é o nome dela, ela hoje mora em Fortaleza, Ceará, e ela foi criada em São Paulo pelos avós paternos. Ela não conheceu nada da família materna. E ela, então, um dia, mexendo lá em umas coisas, ela viu que no registro da mãe dela, que já era falecida, tinha a cidade que a mãe dela nasceu, que era Imperatriz, no Maranhão. E essa moça, então, ela conseguiu, naquela época lá, entrar em contato com o telefone da difusora e terminou falando comigo para saber se tinha como a gente encontrar a família materna dela aqui em Imperatriz, só com o nome da mãe dela. E eu disse assim, olha, o programa, ele é de entrevista. Só comentando, eu acho que não vai ser tão fácil. Se você um dia pudesse vir aqui... Aí ela disse, o problema é que meus avós que me criam não querem que eu tenha contato nenhum com minha família materna, mas eu vou tentar. Aí eu sozinho fiz com o nome da mãe, não tive muito resultado. E ela um dia conseguiu vir. E a gente gravou aqui uma entrevista com ela e encontramos toda a família materna dela. Encontramos a avó, avô, as tias, inclusive fisicamente ela é a cara das tias dela e tudo. Hoje ela tem um vínculo muito grande com a cidade de Imperatriz. Então, assim, positivamente essa reportagem marcou e depois disso a gente conseguiu grandes feitos, né? Inclusive tinha até o quadro Gente Procurando Gente e a gente conseguiu então marcar muito. No jornalismo policial as matérias não marcam tanto porque é aquela coisa meio que desagradável de ter que mostrar aquela pessoa naquela condição, naquela situação. Uma que terminou também deixando assim, naquela época, foi uma rebelião grande que teve na antiga CCPJ, e os presos exigiram um repórter lá, e que seria o Roma, eles falavam claramente, olha, eu quero aqui o Roma do Bandeira 2, pra gente poder dar uma entrevista, então a gente não libera os reféns e tudo. E aí eu me coloquei à disposição, mas o negociador, que era até o hoje Coronel Marcos, mas na época era Major Marcos, ele era de Açailândia, e ele veio e ele não aceitou. Ele disse, não, Roma, não vai, porque assim, ele tá lá com 3 reféns, né, que são 2 agentes penitenciários e um familiar. E eles estão querendo mais alguém para eles poderem ter mais força para barganhar, aí alguma coisa. Então eles querem que tu entre lá para eles poderem te fazer refém, alguma coisa do tipo. Então assim, se eles quiserem dar uma entrevista, vai ter que ser com a presença da polícia pelas grades. E ele não aceitava, queria que eu entrasse no presídio. E eu, inicialmente, eu disse que eu iria, né? Depois, quando o major me deu a orientação, eu também fiquei com medo. Eu disse, não, eu já não vou. E tudo. E os presos ficavam meio que irredutíveis. Nós só libera refém se o repórter entrar aqui para gravar com a gente. E a entrevista tem que ir pro ar, não pode ser censurada. Não tinha ao vivo naquele tempo muito fácil, né? Principalmente à noite, que era a hora que a gente trabalhava. Então foi outra que marcou muito. O repórter policial tem aquele repórter com a personalidade mais agressiva, e você não, você já é o cara mais bem-humorado, né? A pessoa chega ali, você já conversa com ele, com a família, e já traz ele numa boa ali para poder dar entrevista. Na época, inclusive, tinha grandes nomes do jornalismo policial, como era o Gil Gomes, né, nacionalmente falando. Aqui em Imperatriz nós também tínhamos grandes nomes, Messias Júnior, era um outro, Vicente Pinheiro, e eles eram o tradicional repórter policial, aquele que não levava desaforo para casa. Vagabundo, tá chegando aqui e tal, esculhambava o cara e tudo. E eu disse, cara, não vai dar para fazer desse jeito, porque primeiro que eu vou estar na rua depois eu encontro esse cara, né? Não posso ser assim, então eu tenho que encontrar um jeito. E aí eu comecei a colocar um pouquinho de humor dentro da reportagem, né? O Manuel Cecílio, que foi um dos pioneiros do Bandeira 2, ele já brincava muito com os presos também. E eu passei então a brincar, mas sempre respeitando quem estava sendo conduzido. E deu certo. Havia conduzido que preferia dar entrevista pro Roma. Mas, não, eu falo com o Roma e tudo aqui, mas não falo com os outros que me agrediram, né? Então eu coloquei um pouquinho do humor e terminou pegando. E facilitou, Flávio, voltando a falar aqui dos patrocinadores, né, dos comércios, facilitou. O comerciante então se identificou. O comerciante pegava e disse, eu não vou anunciar num programa policial, não quero vincular a minha marca a um programa policial, que a imagem fica muito pesada. Mas com a forma mais descontraída que o Roma estava fazendo o programa policial, o comerciante aceitava. Então a emissora começou a oferecer o programa e os clientes, né, o comércio, começou a entender que ele disse, não, o programa está sendo bem visto,
e a imagem não vai ficar desgastada da minha loja no programa policial. Então eu vou patrocinar. E o programa, então, ganhou uma sessão também no comércio por conta desse formato mais não tão desagradável como era antigamente, mas agradável de se passar aquela notícia policial. Existem 2 pontos aí. Você como um apresentador e você como um repórter. Sim. E qual que você se dá melhor para você... O interessante, Flávio, que essa do apresentador, ela veio já nessa minha segunda temporada aqui do Bandeira 2, que eu tenho 2 temporadas. Eu saí e depois voltei. Na primeira temporada não tinha apresentação, era tudo na rua, né? Era tudo na rua, o programa era editado todo na rua. E aí quando eles me chamaram agora para voltar, era nesse novo formato de apresentar. E eu fui meio achando que não daria certo, né? A gente sempre tem o que tá dando certo a gente não quer mexer, mas a gente não tá aberto às inovações que pode até dar melhor, né? E foi isso que aconteceu. Quando eles me chamaram de volta, Roma, eu queria que tu voltasse pro Bandeira 2, só que agora nesse formato. Eu, não, cara, esse formato, será que vai dar certo? Como é que eu vou chamar minha própria reportagem? Aí eles disseram assim, não, tu vai encontrar um jeito de chamar a tua própria reportagem de uma forma que a notícia seja complementada pelo ao vivo e pela reportagem. E eu então resolvi fazer isso. Então hoje, por exemplo, eu apresento uma reportagem e no ao vivo eu não dou ela por completa na chamada, eu deixo toda para reportagem. Quando volta, eu ainda complemento um pouquinho mais. E aí termino agradando. Então um Bandeira 2 que a princípio não seria tão agradável, agradou. E eu me identifiquei, hoje eu gosto muito do ao vivo, né? Então hoje na apresentação tô achando melhor do que na reportagem de rua. E qual foi o grande desafio, assim? O grande desafio na reportagem, assim, que a gente termina encontrando no dia a dia, foi justamente essa de tentar, de alguma forma, fazer um programa policial sem ser mal visto, né, por quem está sendo conduzido, pela família da pessoa, porque a gente passou a entender de que aquele conduzido, ele tem uma família por trás, tem uma mãe, tem um pai que ama. Então o meu desafio foi tentar ver se eu não marginalizava ainda mais aquele conduzido, que eu contasse a história sem precisar entrar na situação pessoal dele. Então, dando a oportunidade da polícia falar, dando a oportunidade do conduzido falar, caso quisesse, não quisesse, não tinha problema, a notícia a gente passava do mesmo jeito. Então, um dos grandes desafios foi tentar fazer com que aquela pessoa que estava sendo conduzida e seus familiares não passassem a ter uma raiva da gente por conta de ter mostrado ele. Você traz também eu acho muito legal que você traz ali aqueles ladrões ali que roubam o comércio, que entra pelo telhado, Sim. e aí já tem umas figurinhas carimbadas, já tem né? uns conhecidos. E aí você chega e fala, voltou. Voltou novamente, tá de volta, velho conhecido da polícia, então tem muito isso, né? Tem uns aí que termina. E Flávio, isso aí termina. O comerciante, ele gosta. Ele gosta. Tá E hoje os comerciantes, Flávio, eles já veem a gente como uma válvula de escape para que a justiça possa determinar uma prisão de um sujeito daquele voz, né? Que está entrando e saindo e roubando e tudo. E às vezes o crime de furto, né, não dá uma prisão imediata. Mas com essa repercussão que dá na mídia, aí termina que o juiz, ao analisar uma situação como essa, ele entende de que tem que guardar. E o comerciante hoje, quando tem um arrombamento, alguma coisa, eles mandam às vezes primeiro para nós, da imprensa, do que até para a própria polícia, né? Às vezes manda para a gente as imagens e eu até pergunto, a polícia já tem conhecimentos? Não, Roma, ainda não, vou registrar a ocorrência depois. Mas primeiro ele já quer divulgar. E a gente faz muito isso para, de alguma forma, ajudar no entendimento de quem vai analisar um possível mandado de prisão para aquele sujeito e que seja mais rápido, né? Você, então, dá voz pro comerciante. Exatamente. O comércio é não só nas propagandas, mas também na hora da dificuldade, né? E para tentar inibir também, né, a ação dos malfeitores. Roma, agora quando a gente fala de... Eu quero fazer mais uma pergunta. Já responderam aí? Conseguiram? Pegaram aí? Qual é o ano que o Roma começou? 1999, não posso nem... Ele já falou, ele deu uma dica aqui. Eu tinha dado uma pista, Dá né? uma pista aí. Se não acertar é porque... Não? É 5 litros de gasolina, viu? Você tá com o tanque cheio, né? Tá achando que não pode andar depois. Eu quero falar aqui, antes da gente passar para um outro assunto também, que tem muito a ver com o varejo, já entrando mais na comunicação mesmo, no marketing. Os Postos Cruzeiro do Sul, né? Ele é o patrocinador aqui do nosso podcast também, né? Então a gente quer deixar uma recomendação aqui, né? Para quem abastece os carros para poder passar nos Postos Cruzeiro do Sul. O Roma falou aqui no início, é verdade. O posto Cruzeiro do Sul, ele prioriza a qualidade. Então, se você quiser um combustível de qualidade, você quiser ver o seu combustível render mais, passa nos Postos Cruzeiro do Sul. São vários aqui dentro da cidade de Imperatriz, tem um em Açailândia também, mas falando aqui de Imperatriz,
Vou até deixar mais uma pergunta aqui, que é assim, ó, quantos postos Cruzeiro do Sul tem aqui dentro? Sabe, Roma, quantos postos? Pois é, rapaz, eu até que tô indo bastante nos postos Cruzeiro do Sul, mas não sei quantos. Então nós vamos falar daqui a pouquinho, quantos postos. Então, aonde você for aí dentro de Imperatriz, você vai encontrar um posto para você poder abastecer e ver realmente o seu carro render. Tem um outro diferencial dos postos Cruzeiro do Sul, Roma, que é o cashback. Até 40 centavos por litro. Então, assim, às vezes a gente acha que o preço e qualidade não vai andar juntos. A gente tem qualidade e tem um cashback. Então, num único posto você encontra, sim, qualidade e cashback. Tá certo? Vamos lá, então, para a próxima, Roma. Queria falar contigo agora em relação a essa... Você já mostrou versatilidade, né? Mas eu queria entender aqui como que foi essa mudança e quando foi para o digital. Você fala assim, não, vamos para o Instagram agora. Vamos lá, porque ali tem um público que a gente precisa comunicar com eles. Na hora, Flávio, olha, a produção tá dizendo aí, ô Flávio, aí de que as pessoas já estão lá na live participando, né, gente? Olha, aqui é importante, esse podcast hoje aqui com o Roma é que está sendo transmitido ao vivo aí, nessa live aí, lhe dando prêmios também, viu, Flávio? Quero lhe agradecer a oportunidade aí de ter me trazido num dia tão especial, o dia especial. como o de hoje, né? Tá aí, ó. Sim, não tinha como, né? Você vai nas lojas, faz a promoção e tudo, você vem aqui também. Aqui, então, você que tá vendo aí na live aí, ó, responde as perguntas aí e tudo, e aí... Entre em contato, siga o Flávio também aí, viu? Quem tá pelo meu Instagram aí, siga o do Flávio, gente. É Flávio Souza.varejo, tá? Isso. Segue o dele, porque tem lá também a oportunidade de você ganhar aí prêmios aqui no nosso podcast aqui, né? Isso. Em relação a essa mudança da TV para a rede social, ou essa conciliação, né? Porque eu nunca saí da TV também, Flávio. É verdade. Eu devo muito à Cris, minha esposa, viu? Foi ela que me convenceu. Eu era irredutível, eu não queria de jeito nenhum. Eu disse, não, vai atrapalhar o meu programa, esse negócio de rede social. E ela pegou e tentando fazer com que eu entendesse de que era uma conciliação, porque ela já tinha uma visão além da minha mesmo, né? E aí, o que aconteceu? Nós estávamos em São Luís, eu lembro como se fosse hoje, aí estava um colega meu, o Maninho Reginaldo, o Ronaldo, são gêmeos, e uma cunhada minha, e lá eles resolveram fazer um Instagram pra mim. Bora fazer um Instagram aqui. Aí eu disse, rapaz, esse negócio de Instagram vai atrapalhar o Bandeira 2. Não, vai não. Vamos lá. Na época a gente fez Roma B2, aí como tinha alguém que tinha feito um Roma B2, não dava pra fazer. Aí fizemos Roma B2.2, foi o Instagram do Roma que é até hoje. Aí iniciamos, e eu fazendo as reportagens na frente da delegacia, com uma chamadazinha pro Bandeira 2. Então eu fazia 30 segundos, postava no Instagram e mandava as pessoas assistir o Bandeira 2, porque eu não queria prejudicar o programa. E aí começou as pessoas seguirem, né? Começou a espalhar, olha, para saber um pouquinho o que vai acontecer no Bandeira 2, a gente segue aqui o Roma, que a gente fica sabendo. E aí, graças a Deus, as pessoas foram chegando. E hoje, a rede social, ela já se compara aí à TV, então uma força complementa a outra. Então a rede social hoje já ajuda na audiência do Bandeira 2, assim como o Bandeira 2 ajuda também nos meus seguidores no Instagram. E a rede social hoje é democrático, né, Roma? É democrático, é barato, né? Um investimento barato, pessoa ela pode ela mesma já dar o primeiro passo, começar a fazer os stories, colocar ali um conteúdo que é relevante para o público dele. Isso. O que a gente vê, Roma, é que muitas pessoas, assim como você teve a resistência lá no início, né? Que não querem entrar no digital, mas o digital hoje é uma realidade. É uma realidade, né? A pessoa precisa investir nisso. Exatamente. Né? Eu tenho um exemplo, Flávio, de um comerciante aqui de Imperatriz, que ele queria anunciar muito seu comércio e assim, ele não estava com capital ainda suficiente para pagar um programa de TV, uma página de notícia e tudo, e eu mesmo dei a sugestão para ele, disse, rapaz, cria o seu Instagram, aqui os seus próprios vendedores podem falar, tem sua filha aqui que ela é bem desenrolada aqui, você mesmo também pode tentar, rapaz, e ele se identificou com a coisa, e ele hoje já faz as mídias dele, e tudo aumentou as vendas dele, aumentou a movimentação do comércio, hoje quando ele pode, ele faz um compartilhamento com uma outra página de notícia que tem um número maior, mas ele tá lá fazendo a mídia dele, ou seja, não custou nada, ou seja, ele mesmo fez e tudo, criou. Então a rede social, como você falou agora há pouco, é essa democracia dela, né? Todos podem fazer, podem oferecer, podem vender seus produtos pela sua própria rede social, e isso foi extraordinário, essa pegada. E um ponto positivo da rede social também é a rapidez na resposta. Eu faço uma reportagem hoje na TV, eu não tenho como saber
quantas pessoas assistiram, né? Em São Paulo, Rio, tem lá os medidores que dá para saber. Mas aqui na região Nordeste não tem como a gente saber isso de imediato. Uma repercussão na rua que não dá, é um termômetro tão grande. Já na rede social, não. Você fez uma coisa aqui, você vai nos comentários, você entende o que foi aquilo, você sabe o que aconteceu. Então essa é a velocidade da rede social que é fortíssima. É uma pesquisa ali Instantânea, né? instantânea, né? Na mesma hora. Ô, Roma, e as ideias? Você tem muitos parceiros, né? Sim. Você atende muitas empresas, você coloca a sua cara ali, promove as empresas. Aí você chega lá no ponto de venda ali, como que é? As ideias surgem assim? Você tem dificuldade? É natural? Como que é isso? Flávio, se eu tivesse me organizado desde o começo para ter contabilizado todos os merchans e comerciais que eu fiz nesses meus 26 anos de comunicação, eu acho que eu poderia me inscrever no Guinness Book, né, no livro do Zé. Mas como eu não tenho como provar, aí não tem. E assim, eu com o passar do tempo, eu comecei a me preocupar. Mas e aí, como é que eu vou fazer? Quais as ideias novas? Eu já tô gastando todas as ideias nem comercial, mas graças a Deus, as ideias ainda continuam aparecendo. Então, assim, o cliente, né, o comércio, o varejista que me contrata, ele às vezes me dá um primeiro norte, mas depois me deixa à vontade, isso é bom. Então eu vou lá e crio, né? Então a gente faz na hora, né? Tem um parceiro meu que já está comigo aí já acho que mais de 15 anos, né? Que é uma rede de odontologia, né? Clínicas odontológicas, que no começo eles davam as ideias, eu queria mais ou menos assim tudo. Aí no tempo foi passando e esse tempo todo a gente não repete, né? Sempre criando aqui um negócio aqui e tudo. E eu tava conversando esse dia com o doutor Eduardo, que é o diretor, o CEO do grupo, e ele pegou e disse assim, Roma, tu tem uma ideia de quantos comerciais a gente já fez? Aí eu disse, não tenho a menor ideia. Aí ele disse assim, mas a gente repete um pouquinho um tema, mas não repete o mesmo. Eu disse, se a gente fosse colocar todos que a gente fez, dá um filme, né, de tantas horas aí. Porque então as ideias a gente cria na hora mesmo. Pois é, aí tem uma coisa também que é interessante, Roma, pelo seguinte. Eu te acompanho e você fala com muita propriedade de cada negócio. E a importância de conhecer aonde você está trabalhando, né? Eu acho que isso é fundamental. A agência de marketing, na verdade, ela vai muito para parte técnica, de edição e tudo mais. Só que a ideia principal do negócio tem que partir de quem está envolvido, né? E aí por isso que eu te perguntei, porque você é como se fosse o dono, porque você está envolvido ali com o negócio em si, Sim. né? Os produtos e É, o atendimento e a prestação de serviço e tudo a mais, gente né? costuma dizer, a gente veste a camisa, né? A gente vai lá e começa a conviver. Quando a gente chega para fazer uma gravação, a gente tá lá e acompanha um pouquinho, vê como é que tá sendo ali o atendimento, então a gente tá junto. Alguns materiais que a gente vai com a agência, eu sou fãzão aí das agências, os caras são inteligentíssimos, extraordinários, produção show de bola e tudo. E é muito bom quando a gente tem um auxílio de uma agência. Só que como a gente grava muito e também é muito rápido, né, a resposta, então nem sempre dá para a gente fazer um estudo, um trabalho mais aprofundado. Então é chegar lá no local, por exemplo, eu chego lá no posto Cruzeiro do Sul, tem lá um cidadão que está abastecendo e aí a nossa equipe está lá lavando o para-brisa, está lá cuidando. Então ali já é uma ideia, né? Então, olha, tô aqui tudo no posto Cruzeiro do Sul, onde você tem seu carro muito bem tratado e às vezes te pega um depoimento lá do cliente, que já é cliente de muito tempo. Então, assim, na hora aparece a ideia e graças a Deus a gente tem sido abençoado aí com essas ideias que chegam na hora e o resultado tem acontecido. Você comentou antes aqui, quando nós estávamos conversando, que eu te perguntei sobre o Sim, resultado. Você contou uma história legal também, né, de um foi. resultado aí. Foi da loja Chic Center, né, que eu fui para vender e o gerente que tava, né, a Chic Center, elas sempre trazia um gerente de fora e tudo, e na época tinha um gerente aqui que veio, parece-me que de Goiânia, e ele não gostava, não acreditava muito em publicidade, porque ele dizia que tinha que baixar preço para vender e ele gostava de aumentar preço. E eu tentei colocar para ele de que ele poderia compensar aquele preço mais baixo na quantidade vendida. E ele, assim mesmo, foi irredutível. Terminei falando com o dono mesmo da empresa e ele me fez uma proposta. Ele disse, olha, você faz um mês aí, eu sei quanto eu vendo e sei se com o meu lucro eu vou poder te pagar. Se durante um mês tiver o resultado, a gente continua. E aí eu caprichei mais do que o normal, né? Aí foi que eu me dediquei mesmo e tudo. E a gente conseguiu. Com um mês e uma semana que ele veio de volta, ele chamou a equipe dele para dar uma olhada nos números. Aí ele olhou, ele não me disse qual tinha sido o resultado, ele só disse assim, dá para continuar, continua aí.
a gente ficou por anos e anos aí. Então, assim, a gente Tem um resultado. percebe, Flávio, de que a pessoa ela não vai anunciar apenas para ser vista. As grandes marcas precisam só ser vistas. Por exemplo, uma Coca-Cola da vida, ela precisa só manter o nome dela, porque as vendas já são meio que consolidadas. Sim. Agora, o varejista, o pequeno comerciante, ele tem que ver o resultado, então ele não vai continuar anunciando. E o apresentador, o repórter, o influencer, o blogueiro, ele tem que fazer o possível para dar o resultado. Por isso que a importância dele vestir a camisa daquele patrocinador, daquela empresa, para ter o resultado. Porque o cliente não vai continuar se ele não vê o resultado, porque ele não vai ficar lá só para ser visto, ele quer o resultado. Você comentou também, Roma, que o próprio empresário ele pode tomar a frente, né? Mas assim, o que você acha que o comércio pode fazer para se destacar mais? Para poder conseguir vender mais, fidelizar mais os clientes? E Flávio, é envolver os seus colaboradores. O comércio tem que se envolver. O proprietário, ele tem que se envolver ali. Se às vezes ele tem uma dificuldade, né, de fazer um vídeo, mas ele tem que envolver a equipe dele numa campanha nas redes sociais, principalmente hoje que é a mídia barata, né? Ou seja, você cria sua página, cria seu Instagram, começa a divulgar peça importante de que os colaboradores possam também participar. Eu até falei isso para um amigo nosso que tem uma loja, ele tem uns 18 funcionários. E ele posta algo da loja dele e a gente vai olhar lá, tem poucas curtidas e poucos comentários. E eu chamei ele e disse, olha, pede numa reunião de que os seus funcionários, que hoje todo mundo tem um Instagram, de que eles vão lá e comente, não custa nada. Faz um comentáriozinho, bate uma palminha, porque aquilo ali incentiva outras pessoas a olharem. Então, assim, ele postou alguma coisa lá do comércio dele, uma promoção simples lá, olha, hoje tudo. Aí o cara vai olhar lá, tá 18 comentários lá de pessoas diferentes. Aí um comentário daquele gera outro. E aquilo ali, quem tá vendo, já se identifica. Pô, esse produto tá bom, que é o tanto de gente comentando. É a própria equipe ajudando na divulgação daquele produto. Verdade. Então esse é um dos pontos que o comerciante, o varejista, ele pode fazer, enganjar a equipe dele na mesma pegada, na mesma campanha, porque cada um hoje, todo vendedor, todo atendente, a secretária, todo mundo tem um Instagram. Custa nada ir lá, curtir a postagem do local que você trabalha, você vai estar ajudando. Hoje, o que mais os seus clientes, né, os donos de comércio, eles pedem para poder falar mais de mais de qualidade do serviço, mais de preço, mais de promoção? Como que você acha que isso, cada nicho, cada segmento, ele tem um foco aí, ou você vê no mesmo segmento duas estratégias diferentes? Flávio, uma das grandes estratégias é a qualidade mesmo, sabe? Não é nem tanto o preço hoje, né? Mas a qualidade mesmo e o bom atendimento. As pessoas estão prezado muito por isso. Estão pedindo, Roma, fala bastante da nossa qualidade, do nosso atendimento. Porque assim, hoje com essas vendas online, as pessoas hoje têm uma facilidade de comprar pela internet. Então, para ela ir lá no comércio, para ela ir lá na loja de calçado, para ela ir lá na loja de roupa, ela tem que ter um diferencial, porque o preço ela vai encontrar na internet. Ela vai ver uma roupa na internet, um sapato na internet, que ela vai receber em casa. Mas por que ela vai lá na loja? Aí é onde o comerciante está pedindo que a gente faça. É exatamente o bom atendimento e também a facilidade de ser bem atendido lá naquela loja. Então, quando a gente está fazendo uma mechão, uma campanha para uma determinada loja, eu tenho percebido que uma das principais pedidas do comerciante é falar da qualidade do produto e também do bom atendimento que é para trazer. Porque a relação do preço, a pessoa pode pesquisar na internet, mas ela não vai ter um ser humano atendendo ela como tem naquela loja. Ela não vai ter a oportunidade de dar uma conferida se aquela calça está realmente resistente, como ela está pessoalmente. Então, na hora que a gente vai fazer um chamamento, o comerciante tem pedido muito que a gente toque nesse tema, né? Na qualidade e também no bom atendimento. Hoje a gente anda no centro de Imperatriz, por exemplo, a gente vê um comércio com pouco movimento, né? Parece que as pessoas, quando vão para o comércio, já vão sabendo onde querem ir. Ele dá aquele tiro certeiro. Sim. E o outro concorrente, que é esse invisível, ele está na internet. Verdade. Hoje, se a gente for nesses depósitos aí desses marketplaces que tem na cidade, estão lotados. Estão lotados, verdade. Lotado. E o centro cada vez mais vazio, não é verdade? É verdade. Então, assim, existe mesmo a necessidade de migrar, né? De migrar, não, desculpa. De trazer o digital para dentro do negócio, né? É verdade. Na verdade, é de migrar mesmo, né? De também trazer aqui a venda usar os canais, né? Usar os canais digitais.
Então eu vejo isso no centro, né? O movimento do centro ele já vai diminuindo, então tem que explorar mais, né? Flávio, a gente percebe que tem uma grande movimentação em datas festivas, né? Isso. Dia das Mães, Natal, aí o centro fica meio lotado, mas em épocas normais a gente quase não vê aquela grande movimentação no centro, principalmente no centro comercial. Mas é essa a estratégia. O comerciante, naturalmente, tem que fazer uso da ferramenta que é o sucesso hoje, que é a rede social, que é a internet, mas ele tem que conseguir, através de alguma campanha, trazer o cliente de volta para a sua loja. E às vezes o cliente já vai com uma loja fixa. Não, eu já vou entrar naquela. Então a gente não vê muito aquele movimento, né? De lá para cá, entra num, entra no outro, né? Pesquisando. Sim. A chamada pesquisa de preço, que muitas vezes ele já sabe até o preço. Sim. Roma, o que que você acredita, assim, sua popularidade, assim, as pessoas gostarem de você? Você acredita isso a quê? Eu acho que essa forma mesmo, Flávio, descontraída, respeitosa, que a gente trabalha, né? Então, a gente, além do humor, que a gente tenta colocar um pouquinho aqui nas coisas, mas a gente faz assim de uma forma bem espontânea, bem descontraída e alegre também. A alegria, ela conta muito. A alegria, ela termina vendendo muito. Então, quando a Verdade. gente vai fazer algo, a gente dá aquela energia ali de alegria, de satisfação de estar ali. Então as pessoas têm se identificado muito com isso. Hoje eu faço campanha para uma empresa que tem lojas em vários pontos do país, né? E aí a gente faz justamente com aquela pegada entusiasmada quando eu estou lá dentro. E às vezes eu estou fazendo para uma loja que está lá no Mato Grosso e tem pessoas de Imperatriz que estão lá e que estão acompanhando, né? Porque está lá nas redes sociais de lá, dos vendedores, das pessoas de lá. E a pessoa me mandou uma mensagem no meu direct. Ô, Romo, o que é que tu faz aqui? Tu tá aqui em Primavera do Leste? Que eu te vi aqui que tu tava aqui na minha cidade. Eu disse assim, olha, mas demorei pouco. Fui só gravar, já fui embora. Não vai dar tempo nem tomar um cafezinho aí na sua casa. Então é aquela energia, aquela alegria, aquele entusiasmo de falar daquele produto para poder se conectar ainda mais com quem está vendo do outro lado. E você também usa uma coisa que é muito legal, que é divulgar, né, as necessidades da população. É utilidade pública, Utilidade né? Você pública. usa muito isso, né? Principalmente, Flávio, na TV e nas redes sociais, nós temos muito essa questão, né? A pessoa perdeu uma chave, vem falar com o Roma para encontrar. Outro achou a chave, aí nós divulga para aquele que perdeu encontrar o documento, o cachorrinho. Acontece muito, as pessoas nem sabem, mas o tanto de cachorrinhos desaparecidos e gatinhos aqui que a gente mostra, o desaparecido, o encontrado, pessoas sumidas, né? Principalmente, tem até lá no Instagram lá umas brincadeiras de que as meninas, elas têm mais medo do Roma do que de outra coisa, porque quando sai de casa a mãe já ameaça, olha, se passar do horário, nós manda a tua foto pro Roma, a menina fica com medo daquele constrangimento. Então tem acontecido muito isso, né? Mãe, quando me encontra na rua, olha Roma, eu tenho uma filha de 16 anos, que ela já sabe, se ela passar do horário de voltar, a foto vai pro Instagram do Roma, e é o vala-me Deus, e ela já sabe que tem que voltar. Então, assim, essa prestação de serviço, de ajudar a pessoa a encontrar a chave, esses dias teve até um episódio que deu uma repercussão muito grande. O motorista veio para fazer uma entrega aqui no CD do Matheus, e ele, então, trancou o carro e veio no comércio aqui comprar uma sandália que a dele tinha arrebentado. E ele perdeu a chave do carro dele. Por ser um desses carros bem modernos, dessas carretas bem modernas, a chave teria que ser configurada em São Paulo. Ou seja, entre fazer uma nova chave, ele ia passar mais ou menos uma semana e, para piorar, né, ele ia gastar mais de R$ 8.000. E ele não me conhecia. Mas onde ele andou, o pessoal disse, procura o Roma, que ele acha a tua chave. Ele foi lá na delegacia à noite e contou a história pra gente. E eu disse, amigo, não tá impossível. Porque assim, uma chave não é um objeto que a pessoa chuta ela aqui e ela vai se perder na rede de esgoto. Não, alguém tá com ela. Só que quem tá com ela ainda não sabe para quem devolver. Bora aqui. Aí eu gravei com ele, coloquei nas redes sociais. Falei, não foi meia hora, já começou a aparecer informações. Roma, uma pessoa tava com essa chave lá na farmácia tal, e eu acho que ela tá lá no balcão da farmácia. Aí nós fomos pessoalmente lá na farmácia, realmente tava lá. O pessoal da farmácia não tinha olhado a rede social, não tinha visto a reportagem, mas tava com a chave lá. Ligamos pro cidadão, ele veio, ficou feliz da vida por conta de que ele ia gastar muito tempo e muito dinheiro. E para piorar, tudo dele tava trancado na boleia do caminhão. Sim. Ou seja, para ele ter acesso às coisas dele, ele tinha que quebrar o vidro do caminhão. Então ele não queria fazer isso, né? E aí lá dentro tava o dinheiro dele, o documento, os cartões. O homem tava numa situação difícil, tinha nem onde dormir, porque ele dormia na boleia. Sem a chave, mas com meia hora a gente encontrou. Legal. Roma, essa questão da utilidade pública,
ela traz uma proximidade, né? É empatia, né? Então acaba que o pessoal, inclusive o pessoal compartilha, né? O Sim, pessoal vai sim, sim. compartilhando, É, todo mundo. hoje marca a gente reposta, né? É muito fácil. Todo mundo tem seu Instagram, marcou, repostou. E o Roma comentou aqui, pessoal, que é ele mesmo que reposta, É ele eu mesmo. responde o Instagram dele, ele não tem social media para Não, poder não, fazer o tem não. serviço, não. A É gente ele tem uma mesmo. equipe que nos ajuda, mas principalmente na divulgação comercial, né? Eles Sim. repostam muito comercial, mas a questão mesmo daquela interação com as pessoas é eu mesmo, viu? É eu que tô lá, é eu que respondo você, converso com você. Ah, agora há pouco mesmo uma pessoa tinha me mandado um direct aqui, querendo saber aqui onde que ele encontraria uma defensoria pública, porque ele não sabia, eu já dei o endereço para ele, olha, fica na Getúlio Vargas, ali perto do Poseidon. Então assim, a gente ajuda com informação mesmo. Às vezes a pessoa não está conseguindo um endereço. Vem lá no direct perguntar e eu respondo imediatamente. Aí a pessoa até pergunta, ô Roma, e tu não dorme não? Porque como é que tu recebe esse tanto de direct, né? Eu disse assim, a gente faz o possível para num tempinho aqui estar respondendo todo mundo. Bem verdade que fica alguns esperando, mas não vai 2 horas você tem uma resposta. Muito bom. E são 300 mil seguidores. Eu 300 vi que mil. agora essa semana Alcancei essa alcança semana, essa né? semana. Graças a Deus, Parabéns, viu? muito bom. Obrigado, viu? Alcancei aí o número de 300 mil seguidores Fruto de aí. muito trabalho, né? Fruto de muito trabalho, né? Então, assim, todos os dias vai chegando alguém, a gente nunca teve, assim, uma preocupação de, Roma, tenta ver aí se uma reportagem tua, ela ganha aí uma página nacional, lá no Bate. Eu disse assim, gente, é assim, ela tem que ser naturalmente, né? Não pode também chegar forçado, porque o bom mesmo é esse seguidor que chega devagarzinho e tudo, e ele vai se identificando com a gente e vai ficando, né? Porque sai muito seguidor, mas graças a Deus a gente chegou e alcançou os 300 mil essa semana. E o futuro, Roma? Quais são os projetos para a gente finalizar? Assim, a gente gostaria, né, de permanecer nessa pegada aqui no Instagram, pretendo ficar mais tempo na TV. Tenho uma ideia, Flávio, de ter também um programa de TV que não seja muito só na área policial, mas que a gente possa trazer um artista, trazer alguém que tem aí um destaque na sociedade, por exemplo, a pessoa tem uma ONG e às vezes essa ONG não tem a mesma oportunidade, eu pretendo fazer um programa voltado a mostrar um pouquinho mais da potencialidade das pessoas, né? Alguém que empreendeu aqui, conseguiu alcançar um grande objetivo e tudo, então eu Isso é muito bom. pretendo continuar na área policial, que é minha formação, mas eu pretendo também dar uma oportunidade assim para um artista, para um cantor, tudo. Então eu tenho um sonho, né, o futuro, de ter um programa tanto na internet como na TV que seja mais voltado para o empreendedorismo e também para a cultura e para a música, né? Compartilhar conhecimento Exatamente, é fundamental, é né? fundamental, Isso aí é importante demais. importantíssimo. Roma, eu queria fazer uma observação aqui com uma pergunta. Uma pergunta. Sim, Vamos fazer uma pergunta aqui, que aí quem está participando conosco vai responder e depois a gente vai entrar em contato. Agora, é o bordão. É o bordão. Qual que é o bordão do Roma? Essa pergunta é muito fácil. Ele já falou aqui já hoje 3 vezes já. foi. Qual é o bordão do Roma? E pessoal, a gente quer finalizar. Quero agradecer muito o Roma. Antes disso, eu vou fazer alguns agradecimentos aqui também ao Postos Cruzeiro do Sul, que tem sido um parceiro nosso, tem apoiado, inclusive, ele tem patrocinado aqui os vouchers aqui para poder abastecer, né? Qualidade, cashback. Baixem o aplicativo GCS Cash. É lá que vocês vão conseguir o cashback no abastecimento de vocês. Nós queremos agradecer também o Arroz Engenho, que é um patrocinador também nosso, seu Valdir, a Bianca, Arroz Puro Grão, o Arroz Realengo. Então tem uma turma que apoia, né, esse podcast, que ele tem o propósito de compartilhar conhecimento, de trazer boas histórias, histórias inspiradoras, assim como é a história do próprio Roma aqui, que veio contando a sua história, que é muito legal, porque, né, ele teve coragem para tomar algumas decisões ali importantes que mudou o destino dele, né, mudou a vida profissional dele. Ali era vendedor, então ele teve coragem para poder sair das vendas e entrar num negócio aparentemente novo para ele. Depois ele já foi para um programa, né? Já teve um programa ali como apresentador, depois já precisou novamente se atualizar aí para o digital. Então,
o propósito é trazer pessoas que possam contribuir para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento. Tá certo? Pessoal da Maxion Digital também, né? Social media, parte de marketing também, que a gente quer agradecer pelo apoio. O pessoal está aqui com a gente, o Luiz, o Thiago. Mas eu quero finalizar aqui, Roma, pedindo para você poder falar, você fazer aquele merchan dos pós-Cruzeiro do Sul. Porque esse aí nós vamos até fazer um corte. É verdade. Olha, inclusive o Valdir lá do Arroz Engenho é meu amigo também, Valdir, viu? O cara é extraordinário, viu? Sensacional. Apoia todos os projetos. Tá, inclusive ajuda pessoas. Esses dias eu precisava mandar uma pessoa embora para Teresina e ele entrou em contato e disse, olha, Roma, a passagem é comigo. Então, ele também é um filantrópico também, né? Ixi, um abraço aí para ele. Gente, Postos Cruzeiro do Sul é a referência, principalmente na qualidade e no bom atendimento. E ainda com o cashback, né? É muito fácil. Eu tava até, Flávio, achando que era difícil, né, acessar o cashback, mas não. Você vai lá, acessa o baixa o aplicativo, fácil, quando você abastece, você faz o pagamento lá e aí o atendente lá do posto pega um códigozinho, coloca lá, na mesma da hora já cai lá o cashback que você pode usar depois, tanto para abastecer como para dar desconto no abastecimento. Então, gente, Postos Cruzeiro do Sul é sucesso, viu? E o atendimento? Para-brisa. Não, lava tudo, viu? Para-brisa. Convidaram eu, ô Roma, quero calibrar aqui os pneus do teu carro, toma aqui um docinho, aqui uma pipoca, e aquelas ações que são feitas uma vez por mês, hein? Sim. Estoura balão, tudo, refrigerante, água gelada, tem os mimos lá, petinhas, olha, Postos Cruzeiro do Sul, criançada gosta. Pirulito e iogurte. Inclusive, se você analisar bem, gente, é melhor abastecer nos Postos Cruzeiro do Sul. Por quê? Porque você vai economizar, inclusive, com a resistência das peças do seu carro, porque o combustível é de alta qualidade. É verdade. Roma, nós estamos chegando ao final, já deu aqui 1 hora que a gente está batendo esse papo, passou rápido, né, Roma? Nem percebi, viu? Poderia passou mais tão... Não, poderia. Inclusive, né? Eu quero, Flávio, parabenizar aqui sua produção aqui, viu? Atendimento top, VIP mesmo, digno aqui de um grande programa como o Coffee Break. Aqui, realmente, gente, olha, uma aguinha sempre aqui à disposição, caneca top, viu? Personalizada. Aqui você tá de parabéns, a produção toda aqui, sensacional, show de bola, gostei muito. Quando você for convidado, porque não é fácil ser convidado para vir para cá não, viu? Quando você for convidado, saiba que você foi honrado aqui pelo Flávio, pela equipe dele, porque aqui, ó, o VAP Podcast, né, Varejo de Alta Performance, é sucesso. É sucesso. Viu? E eu já quero deixar um convite já para você voltar com a Cris. Isso, rapaz, ela gostaria muito de ter vindo hoje. Um abraço para ela. Ô, Cris. Isso. Um abraço especial para você, viu? Isso, um abraço especial. Gente, espero que eu tenho certeza que você tem muita história para contar com o Roma. Tem. É verdade. Histórias que ele não contou aqui, eu tenho certeza que você tem para contar. Fala-me, Deus. Roma, obrigado, meu amigo. Ô, Flávio, obrigado mesmo, eu que agradeço. Ó, gente, passou tão rápido que eu gostaria de ficar mais, mas sabe que tudo tem seu tempo, né? Obrigado e, ó, siga o Flávio lá, porque tem sempre boas dicas lá no Instagram dele. Eu sigo, gosto e eu quero que você também siga ele lá. FlávioSouza.varejo. FlávioSouza.varejo. Segue lá, pessoal, no Instagram. No canal do YouTube, se inscreva, não esqueça de compartilhar, de comentar, de curtir, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá certo? Pessoal, obrigado e até semana que vem. Um abraço.